Olha, nesse vídeo a gente vai te fazer um alerta muito importante sobre o próximo ano e os anos seguintes na Bolsa de Valores. Então, se você investe em ações, nem que seja uma parte pequena da tua carteira, presta muita atenção no que a gente vai te mostrar, porque talvez se você ignorar esse alerta, você pode cometer decisões que vão te fazer perder dinheiro. Tá? E para te alertar aí dos perigos que estão na mesa, que estão no radar e como não cometer erros comuns, quem vai te explicar tudo isso aqui é o meu sócio Filipão, Felipe Almeida, sócio aqui do Clube do Valor, planejador financeiro CFP, analista de investimentos. Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá, e para começar eu quero te contar uma história sobre o que aconteceu do início dos anos 2000 até o ano de 2009. E o começo dessa história está mostrada por esse gráfico aqui, que mostra o S&P 500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, exatamente do início dos anos 2000 até 2009. E o que a gente vê é que no fechamento dessa década, o índice fechou em queda. A média anual de rentabilidade do S&P 500 naqueles 10 anos ali foi de menos 1% ao ano. E se a gente olhar o contexto inteiro, dá para entender. No início dos anos 2000, a gente pegou a bolha dos .com, que derrubou o mercado americano pra caramba. 2001 a gente viu o atentado às Torres Gêmeas. 2008 a gente começou a ver a crise do subprime, que derrubou muito forte o mercado americano também. Então foi uma década conturbada. Agora, aqui que a história começa a ficar interessante. Uma coisa é o índice de ações, outra coisa são os tipos de investimento que as pessoas podem fazer. O fato é que no mesmo período de 2000 a 2009, teve um fundo de ações lá nos Estados Unidos que teve uma performance muito acima do índice. Ele rendeu 18% ao ano, ou seja, 19% a mais do que o índice de ações. Para você ter uma ideia em números, para quem rende 18% ao ano durante um período de 10 anos, a gente está falando de multiplicar o capital por 5 vezes. Então você investiu $1 milhão, saiu com $5 milhões. Investiu $100 mil, saiu com $500 mil. E aqui que entra o ponto principal. Existe uma diferença gigante entre investimentos e retorno do investidor. E isso acontece porque não necessariamente os investidores desse fundo aqui entraram no começo dos anos 2000 e saíram no final de 2009 desse investimento. Na prática, eles podem ter comprado em 2003 e vendido em 2005, ou sei lá, comprado em 2004, vendido em 2008 e por aí vai. E é justamente por conta disso que, diferente do fundo que teve uma rentabilidade de 18% ao ano, os investidores do fundo tiveram uma rentabilidade bem diferente. Enquanto o fundo rendia 18% ao ano, o desempenho médio dos cotistas foi de menos 11%, ou seja, 29% abaixo do que o fundo de investimento realmente entregou. E aí muita gente vai dizer que o fundo é ruim, não fez um bom trabalho? Na verdade, não. Por que isso aqui acontece? Porque, naturalmente, quando o fundo está indo bem, que aí a performance dos últimos 12 meses do fundo está rendendo 20%, muita gente procura esse tipo de fundo e coloca dinheiro naquela hora. Agora, quando a história é oposta, que o fundo está indo mal nos últimos 12, 18 meses, e aí você vê lá na corretora que o fundo caiu 15% no último ano. Agora, é nessa hora que muita gente pensa, poxa, esse fundo aí não está indo bem não, vou tirar meu dinheiro. Isso aconteceu tanto que o próprio gestor do fundo fez uma declaração sobre isso. Abre aspas. Uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Nós não temos controle sobre o que os investidores fazem. Fecha aspas. Qual é a moral da história aqui? O que eu quero que você evite? Esse pensamento burro de manada que deixa muito claro a diferença entre investidor e investimento. Ou seja, pode ser que você tenha acertado as melhores ações na tua carteira na mosca, os melhores fundos imobiliários. E ainda assim, você tenha atitudes erradas. Não adianta nada ter uma ótima estratégia sem um bom comportamento junto. E eu vou te mostrar em detalhes como usar a tua estratégia para ajudar o teu comportamento. Agora, se você tem o desejo de trilhar um caminho de sucesso no mundo dos investimentos e ter um nível de clareza de saber exatamente quando comprar um ativo, quando vender, como foi o caso do Henrique aqui, que se sentiu muito mais seguro depois de uma consultoria gratuita conosco, eu vou te convidar para apontar teu celular para um QR Code que vai aparecer aqui na tela e tirar 30 segundos do teu tempo para preencher um formulário e vai te inscrever em uma das nossas consultorias gratuitas aqui do Clube do Valor. Para que você tenha a nossa ajuda diretamente nos teus investimentos, o link também vai estar aqui embaixo. Ah, Felipe, mas essa história aí só aconteceu lá nos Estados Unidos, no Brasil a coisa é diferente. Na verdade, não. Vamos olhar aqui para dois fundos de ações também em épocas parecidas. O fundo Itaú Private Multi-Ações, e aqui se a gente já vê o nome Private, esse tipo de fundo aqui vai para investidores na média com mais de R$1 milhão em carteira. E o que a gente vê é que esse fundo teve uma performance muito positiva aqui de 2018 para frente. Agora, outra coisa importante que esse gráfico nos mostra é que, enquanto a rentabilidade do fundo subia na linha laranja, o número de aportes dos investidores nessa barra cinza aqui atrás aumentava pra caramba. E o oposto também é verdade. Quando a rentabilidade do fundo estava caindo muito, os investidores estavam fazendo resgates massivos do fundo. A mesma coisa se repetiu com outro fundo de ações aqui do Brasil, que esse é um dos maiores na nossa história. Quando o fundo estava subindo muito, os aportes cresciam muito. Quando o fundo estava caindo, os resgates cresciam demais. E mais uma vez a gente vê a diferença
diferença entre investimento e investidor, uma vez que o Itaú Private rendeu quase 9,8% em quase 20 anos e o investidor médio teve uma rentabilidade praticamente zerada. E o IP Participações foi menos mal, mas foi parecido. O investidor sempre com rentabilidade menor do que o veículo de investimento. E o alerta que eu preciso te fazer em relação ao teu patrimônio para que você não sofra nos próximos anos está aqui. No Brasil é muito fácil cair em cilada. Difícil de verdade é ver quem invista bem por aqui. Uma das provas disso é que hoje tem mais gente apostando em bets da vida do que investindo realmente em aplicações financeiras. Inclusive a própria Bolsa de Valores já foi superada pelas apostas online, pela promessa de ficar rico rápido, de criar uma nova renda que te dê 10 mil reais por semana. Inclusive o valor movimentado financeiramente pelas famosas bets da vida já superou grandes empresas da bolsa como a ISA-CETIP, como as lojas Renner, como o Grupo Natura. Felipe, eu não invisto nas bets, eu não caio nessas picaretais aí. Você tá certíssimo. Agora, não é só disso que o brasileiro é enganado. Tem investidor perdendo milhares de reais somente por confiar nos famosos assessores comissionados. Inclusive, muita gente famosa, como a história da Márcia Goldsmith, que perdeu 3 milhões de dólares. O que acaba acontecendo por dois fatores. Essas pessoas tentam sempre encontrar uma forma de ganhar altas rentabilidades com alguma operação que pareça segura demais para ser verdade. E segundo, ainda confiam nas famosas assessorias gratuitas que aparecem por aí, onde na verdade os profissionais vão te indicar investimentos que não são tão bons assim para você, mas que geram uma comissão altíssima para quem te vendeu. E a verdade mesmo é que não existe almoço grátis no mercado. E nem altos retornos sem um risco ajustado. O que existe de verdade é você investir com estratégia para comprar as coisas enquanto elas estão na baixa e vender depois quando elas estão na alta. Inclusive foram estratégias como essas que nos permitiram em 2019, enquanto o mercado só subia, fundos imobiliários e ações bombando no Brasil, a gente e a nossa gestora aqui do Clube do Valor estava vendendo mais de 5 milhões de reais em ações e fundos imobiliários naquela época. Justamente quando os investidores estavam colocando muito dinheiro na bolsa. Como a gente consegue ver ali em 2019, o recorde de entrada de investidores na bolsa. Que a gente viu poucos meses depois, em março de 2020, uma queda de mais de 46% do mercado em renda variável. E logo em seguida, o que é que a gente fez aqui na nossa gestora? A gente vendeu mais de 10 milhões de reais em renda fixa dos nossos clientes para comprar mais de 11,5 em ações e fundos imobiliários. Enquanto todo o mercado mandava seguir com cautela na renda fixa. Felipe, como é que vocês fizeram naquela hora? Vocês estavam prevendo a crise que ia acontecer? Não tem fórmula mágica nenhuma. Não tem tentativa de prever o futuro. Tem uma estratégia muito clara. Afinal de contas, essa é a única forma que eu conheço de ganhar dinheiro de verdade no mercado. E o que permitiu que a gente acertasse na mosca dessa vez foi o nosso famoso sistema de alocação estratégica. E de forma muito simples é você compor uma alocação ideal da tua carteira, como essa simplificada que está na tua tela. 60% ações e 40% renda fixa. E aí imagina agora que as tuas ações valorizaram, vem valorizando com o tempo e agora, uns 3 meses depois, as suas ações significam, na verdade, 66% da tua carteira, ou seja, acima da alocação que você queria. O que é que você vai fazer? Ou você vai aportar pesado na renda fixa para voltar essa proporção, ou se o patrimônio for muito grande em relação aos teus aportes, você vai vender um pouco de ações para comprar renda fixa. Na prática, é um sistema como esse que te obriga a vender na alta e comprar na baixa. É exatamente o que a gente fez no final de 2019, começo de 2020. Felipe, mas eu não sei qual é a minha carteira de investimentos ideal. Aí eu vou te dar 2 caminhos. O primeiro deles é baixar um e-book gratuito que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, escreveu mostrando como é que funciona toda a nossa estratégia de investimentos que a gente usa para mais de 2,5 bilhões de reais dos nossos clientes. O e-book se chama Como e Onde Investir R$1 milhão e ele vai estar aqui embaixo gratuito para download. E a segunda forma é com a nossa ajuda direta através da nossa consultoria gratuita. A gente vai doar 1 hora de um dos nossos profissionais especializados para guiar o teu caminho para a tua carteira ideal de investimento. Se fizer sentido para você fugir desse tipo de cilada, os links estão aqui embaixo. Agora, se você quiser entender por que as ações podem estar muito baratas no mercado brasileiro nesse momento, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu vou te contar tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.